teve um... Agora, o ponto mais engraçado de toda essa história são aqueles que voltam com o rabinho entre as pernas, principalmente os governistas, que foram direcionados a votar contra a PEC da blindagem, tá? Os governistas da esquerda, tá bom? Nós vamos ver aqui eles passando vergonha. Vamos ver junto eles passando vergonha? Vamos fazer um react? Bom, eu tenho aqui uma que não é governista, tá? Uma que é da base do União Brasil, que é a deputada Silvi Alves, do União Brasil de Goiás. Ela fez um vídeo para os seus seguidores contando, vou até mostrar que teve outras matérias aqui ó, no Jota, tá? Antes da gente entrar no vídeo dela, que conta, que explica um pouco o que muda com a PEC da blindagem e tudo mais, mas o Renan Calheiros, que fez o comentário do refúgio de criminosos, eu acabei esquecendo de passar essas matérias que foi toda a nossa pesquisa, toda a nossa abordagem, porém, aqui a gente já começa com os pedidos de desculpa. Mas eu vou voltar, tá, para vocês, para a gente começar a falar que quem foram os deputados aí que soltaram, pelo menos que a gente chegou até agora a apurar. A Silvi Alves, do União Brasil, de Goiânia, de Goiás, o Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que votou a favor, também soltou um vídeo, e o Merlong Solano, do PT do Piauí. Tá, que foi mais preguiçoso e pediu para algum assessor ou alguém ali do gabinete escrever uma nota de esclarecimento. Então vamos dar uma olhada primeiro na nota de retratação pública, dizendo que está arrependido de ter votado na PEC, explicando qual foi o raciocínio por trás do voto na PEC, e por trás do raciocínio sempre tem alguma coisa a ver com anistia e negociação, e se eu votar sim nisso, nos disseram que ia vetar uma outra cláusula, ou seja, tem toda aquela coisa eu estava votando sim nisso para conseguir votar sim numa outra coisa que é importante para você, tá? Eu nem vou entrar nas outras páginas, porque eu acho que fazer um textão desse, em vez de falar direto e mostrar a cara para falar com o povo, já mostra o perfil do político, tá? Essa aqui é a Silvia Alves. Eu vou até voltar, ó. Acabei fazendo alguns erros aqui, mas na verdade eu vou voltar na Silvia Alves, do que nós vamos ouvir agora o que a Silvia Alves tem a dizer sobre a PEC da blindagem. Boa tarde a todos. Eu vim aqui humildemente pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito. Quem me conhece nesses 28 anos de televisão sabe o quanto eu detesto bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia. E eu quero contar para vocês como aconteceu. Essa votação começou por volta das 7 e pouco da noite. Imediatamente, eu estava inclusive sentado com o pessoal do Partido Novo, foi contra. Eu já sabia que a direita, que a extrema-direita, que a direita, que o centro votariam a favor dessa PEC. Então você já viu que ela já botou o cenário todo ali, ó. Eu já sabia que a direita, a extrema-direita, a direita, o centro votariam a favor dessa PEC. E ela cita que o Partido Novo votaria contra. O Partido Novo é um partido que está nesse âmbito da centro-direita. Porém, e era a exceção, porém ele é um partido que volta e meia, ele vota de forma independente, né? Se fosse nos Estados Unidos, seriam meio que os independentes que tendem para o lado republicano, né? Ou seja, que de novo não tem nada. É uma brincadeira carinhosa, digamos assim. Mas vamos ver como ela vai se sair dessa, né? Então, isso é o cenário que ela já situou, como ela já sabia que estava a votação. Mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição, e votei contra. 7 horas da noite, eu tinha votado contra.
E a partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem. Ligaram dizendo que a votação contra, e eu sofreria retaliações, enfim, eu não sei que tipo de retaliação um deputado federal sofre, poderia sofrer dentro da Câmara dos Deputados. E eu fui covarde. Eu cedi à pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E aí que vem a pergunta que não quer calar. Quem ligou para ela? Alguém com influência no Congresso Nacional ligou para ela dizendo que ela ia sofrer retaliações. Isso é digno de abrir uma CPI para a gente saber o que vai acontecer. Quem é que ligou para ela? Que retaliação que fizeram, que avisaram para ela? Se no primeiro turno, pensem comigo, no primeiro turno, o negócio já teve 344 votos. No segundo turno, ele teve 354. 10 votos a mais? Foi isso. Deixa eu conferir aqui na minha pauta. Olha aqui, ó. Primeiro turno, CNN Brasil, 354 a favor e 134 contra. No segundo, 344 a favor e 133 contra. Então, que ameaça foi essa? Porque você percebe que quando foi chegando para o segundo turno, começou a dar uma. A minha análise é que essa queda foi uma diminuição do que estava das pessoas presentes na votação, porque estava ficando muito tarde. Quando começa a ficar muito tarde, as pessoas vão embora, dá sono. Lá no nosso congresso. E nem se fala o quanto eles sentem sono. Tanto que é de terça a quinta. Você está votando isso num horário atípico para eles, nem se fala. Então, eu não sei se ela votou no segundo turno contra a proposta, não. Não me parece, não. Só uma pessoa, um voto a menos. Então, você vê que a base que votou contra ficou lá. Só uma pessoa não votou mais. Não votou mais. Então, na minha cabeça, a minha leitura é: dos 134 que no primeiro turno votaram contra a PEC, um se ausentou no segundo turno. Ele não migrou para o a favor. Os 10 votos a mais que apareceram, porque no segundo, os votos a favores do segundo turno caíram 10. Então, 10 se ausentaram. Teve mudança de voto. Ela não migrou do segundo turno eu não sei lá se ela migrou, se ela não migrou, mas não sei, essa história não faz muito sentido, e acho que ela só está querendo dizer que, assim, gente, eu estava com vocês, mas eu fui ameaçada, então, assim, não é culpa minha. É culpa sua. Você entrar no Congresso Nacional sem saber o que é uma retaliação, o que pode ser, como você pode ser retaliada? Você está votando a PEC dos benefícios more, que vai te dar mais benefícios, você tem foro privilegiado já. Você não vai sofrer retaliação, não. Olha, você vai sofrer retaliação se você sair atirando na rua, igual a Zambelli. Mas se você votar a favor ou contra, tem outros 133 que estão votando contra. Ninguém vai sofrer retaliação, não. Fica tranquila. Mas vamos ver o que mais ela falou. E eu quero pedir perdão para vocês. Eu acho que a mesma coisa que vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, se decepcionou, eu tô sentindo a mesma coisa. E não tem nada pior que a gente sentir isso, né? A gente sentir essa agonia, a gente sentir essa tristeza. Ontem foi um dia para mim muito, muito, muito difícil. Pensei muito se eu gravava esse vídeo, porque tem um monte de gente xingando na internet, falando, mas mais uma vez eu quero deixar meu coração agir aqui. E desculpa, gente, desculpa, porque eu não queria deixar esse meu registro na minha passagem pela política, né? Ainda mais uma pessoa que tem tantos projetos pela frente.
E desculpa de coração. Olha, eu acho que você não está sentindo a mesma coisa que a gente, porque a gente não foi lá votar. A gente não votou sim. Eu acho que você está sentindo algo que pode ser um pouco diferente, mas não é a mesma coisa, não. Vamos ver o de Pedro Campos, do PSB? Nos últimos dias, eu recebi milhares de mensagens de várias pessoas me perguntando sobre a minha posição na PEC da blindagem. Em respeito aos meus eleitores e a todos os brasileiros, em especial aqueles que acompanham e que gostam do nosso trabalho, eu resolvi vir aqui falar com vocês de maneira simples e direta sobre essa posição. Nas últimas semanas, partidos do Centrão apresentaram aqui uma PEC que tinha várias versões diferentes e que sempre existiu o risco, primeiro, de um projeto que aumentasse a presença de bandidos dentro da política e, segundo, de uma aliança entre o Centro e o PL para fazer avançar a anistia. Você vai ver agora. Olha, eu sou um cara, eu me considero um cara de centro, com uma leve tendência a políticas de esquerda, porque eu sou um cara de direitos humanos em primeiro lugar, para todo mundo, até o bandidão do Bolsonaro. Eu quero que ele seja preso, mas não quero que ele seja destruído. Gente, vai acontecer uma coisa agora. Você vai ver como uma pessoa. Então, o PSB não é um partido que me causa nenhum tipo de sentimento negativo. Mas agora você vai ver uma aula do que é uma enrolação. Se prepara. Uma enrolação política. Diante disso, nós do campo progressista tínhamos duas posições possíveis. Uma era dizer que não aceitávamos discutir nenhum texto dessa PEC e arriscar que a anistia passasse e, além disso, esse acordo boicotasse as pautas importantes do governo, como a tarifa social de energia e o imposto de renda. A segunda posição era discutir o texto da PEC, tentar tirar os maiores absurdos que ali estavam contidos e buscar um caminho para barrar a anistia e fazer avançar as pautas populares que estão aqui no Congresso, como a tarifa social e o imposto de renda. A anistia não teve nada a ver com essa conversa. A anistia ela já é inconstitucional. Então a anistia não passa. Se ela passar, ela vai ser barrada, ela vai ser vetada ou ela vai cair no Supremo Tribunal Federal porque ela é inconstitucional. Então não teve conversa de anistia ali. Não teve negociação. Ou você vota na PEC, e do outro lado a gente vai votar contra a anistia. Eles não vão abrir mão da anistia por causa da PEC da blindagem. O que ele queria mesmo, na verdade, ele queria aproveitar a PEC da blindagem para negociar essa PEC da blindagem, para falar assim, eu voto a favor dessa PEC, se vocês votarem a favor de outros projetos pessoais que têm interesse dele, político dele. É isso que ele está querendo dizer aqui, mas ele está vestindo de uma coisa mais bonita. Né? E não tem problema nenhum que ele faça esse tipo de negociação. Isso é a política. O problema é querer vestir isso de anistia, de outras coisas. De coisa bonita, porque é a tarifa social, imposto de renda. O povo não entende isso. Então, quando você começa a falar desse jeito, primeiro isso, ou nós vamos por esse caminho, nós vamos por esse caminho, não tem, é uma votação de algo que não faz sentido para o Estado, que não tem como pagar mais tanto privilégio, e não faz sentido para o povo, não faz sentido no momento que nós estamos condenando um presidente da República. Então, eu acho que ele deu uma viajada aqui. Mas vamos ver quanto mais ele consegue enrolar. Parte dos líderes do campo progressista resolveu ir pelo segundo caminho. E conseguimos retirar da PEC absurdos como a Polícia Federal precisar de autorização para investigar parlamentares ou para realizar busca e apreensão. E, além disso, caminhávamos para derrotar a anistia. A votação da PEC foi iniciada com essa discussão ainda em andamento. Por isso, como líder da bancada, ouvindo os parlamentares, decidimos votar pelo adiamento da discussão para ganhar tempo e também contra o voto secreto e contra o foro privilegiado para presidentes nacionais de partido. Nos demais pontos, a bancada votou dividida. Eu, junto com a maioria, votamos a favor.
Pois é, nos demais pontos, a bancada votou dividida, eu, junto com a maioria, votei a favor, e eu consegui retirar isso, consegui retirar aquilo, mas no final, esses pontos todos voltaram, não voltaram, Pedro? Não foram aprovados junto com a PEC original? Numa tentativa de manter abertas pontes para que fosse derrubada a anistia e para a pauta do governo e a pauta do povo brasileiro avançasse aqui nessa casa. Nós sabemos o que aconteceu depois. A PEC passou do jeito que nós não queríamos, inclusive com a manobra para voltar ao voto secreto que nós já tínhamos derrubado em votação. Por isso, tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação da PEC e na votação da anistia. E pela forma como foi conduzida a manobra na PEC e a votação da anistia, eu estou entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que anule a votação e a manobra que foi feita para a volta do voto secreto. Quero reforçar que todas as críticas que eu recebi são legítimas, até porque o meu compromisso é com o povo brasileiro. E é assim que a gente tem conduzido o nosso mandato. Foi assim quando eu votei pela prisão de Chiquinho Brazão, pela continuidade do julgamento de Ramagem e de Bolsonaro, e em todas as vezes que as pautas importantes para o povo brasileiro foram votadas aqui no plenário da Câmara. E nós vamos seguir assim, com humildade, com coragem e fazendo política ouvindo as pessoas. Gente, é assim, entrar com mandado de segurança no STF, vai ele, vai os outros 133, vai todo mundo que tem o mínimo de bom senso e que tem os caminhos abertos para isso dentro de Brasília. Eu acho que no final ele faz um resgate das coisas que o povo lembra que ele votou a favor, para a gente lembrar que ele é bonzinho, mas você vê na cara dele, né, é um menino, um moço jovem, um moço novo, acha que é esperto, que vai chegar lá perto dos lobos velhos e vai conseguir fazer uma negociação grande, mas vem de uma família, de uma dinastia política, então com certeza aprendeu muito dentro de casa, mas nunca se esqueçam que dinastias políticas é o que governam o Brasil, e existem algumas que são bem espertas, então você tem que ficar bem ligado. Essa coisa de, vamos negociar aqui, aproveitar esse momento para ganhar coisa lá na frente, ou falar de anistia. Anistia não tem nada a ver com a PEC da blindagem. Eu acho que é um momento de se discutir dois assuntos separadamente. Outra coisa que ele falou importante que a gente esqueceu, tá? A questão do voto secreto. Gente, pelo amor de Deus, na hora de você votar uma ação penal contra um deputado dentro do parlamento, os deputados votarem, eles querem isso nessa PEC, eles também, além de quererem eles votarem para aprovar se pode ou não abrir uma ação penal, eles ainda querem votar de forma secreta. Ou seja, para a gente não saber quem votou o quê. Por favor, né? Meu dinheiro é público. Não é verdade? Eu estou pagando de forma pública, eu quero que o voto seja público também, tá bom? Mas, pessoal, essa é uma pauta que termina por aqui, porque a gente vai entrar agora num outro assunto, né? Agora, depois que a gente acabou de falar dessa questão da PEC da blindagem, o que você acha dessa PEC? Isso não é uma vergonha nacional? Ou você acha que não? Você acha que, de fato, o judiciário passa da medida e o legislativo tem que se proteger? Eu acho que, dessa vez, essa PEC é uma vergonha nacional. Sinceramente, eu não sei como isso não está virando assunto no cenário internacional. Tipo, logo após a condenação do Bolsonaro, olha só o nível da qualidade do nosso legislativo. Sabe? A frase mais importante desse vídeo, nesse momento, é o meu muito obrigado a todos vocês e o meu abraço. A outra coisa que eu quero pedir é para você não esquecer de dar o like, para você não esquecer de se inscrever caso você não seja inscrito e tenha gostado, e deixar seu comentário, como eu já pedi outras vezes, porque é isso que fomenta e que faz esse canal crescer, e é isso também que me deixa tão com o coração quentinho. Beijo e tchau!